Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre esse conceito, o conceito de ser igreja, onde muitas pessoas não conseguem compreender isso. E eu acredito, na minha opinião particular, o fato do evangelho estar tão assim, chacotado, como a gente fala nesse termo, que as pessoas tiram tanto sarro de quem se autodenomina cristão por esse fato. O fato de ser igreja não é a questão de não ir na igreja, ou de ter a igreja diante de nós, na internet. Hoje, com a advento da internet, a gente tem acesso a muitos materiais. Isso é ótimo, excelente. Muitos se autodenominam por isso. Eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja, eu consigo consumir os cultos online, assistir materiais. Então eu sou a igreja, eu não preciso ir. Meu irmão, a palavra nos diz que em Hebreus 10, 25, nós precisamos congregar. Isso é algo que a Bíblia nos diz, e é o que a Bíblia diz que a gente segue. Por quê? Porque nós precisamos nos fortalecer uns aos outros para continuar a caminhada, renovar as nossas esperanças e também ouvir a palavra de Deus de maneira presencial, porque a Bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então sim, nós precisamos, mesmo sendo igreja, como somos, precisamos também ir à igreja. Mas esse termo que eu quero me adeter com você hoje é o fato das pessoas não estarem sendo igreja na prática. Você vai entender. O fato de dar um bom testemunho. O fato de ser igreja no dia a dia. Hoje as pessoas se aprisionaram a um conceito errado, achando como se quando eu vou na igreja, eu sou cristão. Não, eu sou cristão a todo instante. Eu sou filho de Deus, eu sou testemunha do reino, aonde quer que eu for. É ótimo ir, como já falei? Mas é ótimo também ser igreja na minha casa, no meu bairro, na escola, na faculdade. Precisamos ser igreja. Porque hoje as pessoas estão tirando sarro pelo fato de parecer que as pessoas, quando adentram um templo de 4 paredes, assumem uma máscara, assumem quem não são. E ser igreja, ser testemunha de Jesus, como ele mesmo nos dá essa missão para sermos testemunha, lá quando ele fala aos discípulos, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa missão de Jesus é para ser testemunha aonde quer que nós formos. Então nós precisamos sim congregar, mas precisamos ser igreja aonde nós formos. Tem um versículo muito claro que vai nos dar essa importância de missão, que é ser igreja, que está lá em Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui essa passagem vai dizer que nós precisamos ser o sal, a luz. O sal é o que, meus irmãos? São os princípios bíblicos que nós sim defendemos. São os preceitos que Jesus deixou a nós a propagar esse mundo. São coisas que são invioláveis, independente da placa de igreja, de denominação. São conceitos invioláveis. Jesus como único Salvador, como único caminho. Santidade é o caminho pela qual nós adentramos para alcançar o Mestre. Então são coisas invioláveis. Esse é o sal. E a luz é o quê? É a luz de Cristo, que é a verdade para esse mundo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas mentiras, de muita depravação. Não só questão de pecado, mas verdades que estão sendo deturpadas de maneira sutil. São implementadas às pessoas e viram mentiras. Na verdade, são mentiras, melhor dizendo, que acabam virando verdade, pelo fato das pessoas não conhecerem a verdade, essa luz que é Jesus para nós. E aqui vai dizer que nós precisamos sim, como sal, ter a serventia de salgar este mundo com os preceitos bíblicos e ser a verdade para o mundo. Mas se nós não fizermos isso, vai acontecer o que está acontecendo e que a Bíblia acabou de dizer. Não tem serventia a não ser para ser pisado. É o que está acontecendo com muitos, infelizmente. E nós que desejamos sim ser cristãos verdadeiros, precisamos nos posicionar, irmãos. Jesus não nos deixou na terra como igreja para ser pisado pelo mundo. A igreja precisa se levantar, ensinar o mundo o que é ser cristão, o que é ser igreja. Talvez muitos não vão gostar do que eu estou falando aqui,
Mas essa é uma grande realidade que as pessoas estão assim, ó, tampando, não estão enxergando. Nós precisamos ser igreja, ser lá no templo, mas também ser no nosso lar, na nossa casa, no nosso bairro. Nós precisamos testemunhar Cristo onde quer que fomos. Muitas das vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, sabe qual é o evangelho que salva? Não é o evangelho que nós falamos, pregamos em palavras. É o evangelho do testemunho. É o evangelho do testemunho, aonde nós não só falamos, mas o impacto maior é o que? É o nosso testemunho ecoar em todos os lugares, aonde quer que as pessoas nos conheçam e não nos conheçam. Porque assim vai acontecer quando você for um cristão, ser igreja mesmo, ser testemunha de Jesus. O mundo vê, vai dizer, eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. E é assim que nós precisamos ser vistos pelo mundo. Então seja igreja. Não entre nessa mentira de, eu não preciso buscar, não preciso. Você precisa congregar, você precisa de um pastor, assim como eu preciso, assim como eu pastoreio também, sou um pastor local aqui na minha comunidade. Então eu não posso falar de maneira leviana, você não precisa, você precisa, eu preciso. Mas também seja igreja onde quer que você vá, testemunhe as boas novas do reino e a palavra de Deus a esse mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo para toda semana vídeos como esse, irmãos, que vão te ajudar na caminhada, vão fazer que você entenda o evangelho puro, verdadeiro e o evangelho na prática. Que Deus abençoe a sua vida.